na região celestial, no ambiente do trono de Deus, também na natureza, um atestado de óbito, vamos chamar assim, desculpe o termo, é só para que a gente tenha só para que eu tenha um vocabulário, né? Eu não acho outro, então vou falar esse. Atestado de óbito na natureza, no reino material, e faltava um outro atestado de óbito, que é debaixo da terra. Quando justos, não é qualquer pessoa que ressuscitou. A Bíblia fala que os justos, os santos, né? Ou seja, pessoas de consistência espiritual, pessoas que serviam ao Deus vivo, ainda que na antiga aliança, mas serviam ao Deus vivo. Essas pessoas ressuscitaram também. Para quê? Para que fossem incorruptíveis? Para que ficassem eternamente ressuscitadas? Não. Tanto é que elas voltam a morrer. Mas para que elas pudessem, né, como que representando o ambiente, né, do adormecimento, o ambiente da morte, pudessem também estar constatando, assinando esse atestado de óbito. Então foi um atestado de óbito assinado pelo Elohim, um atestado de óbito assinado pela natureza, né? Um atestado de óbito assinado pelos santos, aqueles que já estavam adormecidos no Senhor, se levantam. Como Lázaro, como Talita, como a filha da viúva de Naim, como aquelas crianças, aqueles meninos que ressuscitaram no tempo de Elias, Eliseu. A ressurreição não era, né? Mas era uma constatação, ressuscitou. Então esses ressuscitados pudessem também testemunhar, serem testemunhas oculares que o Senhor havia sido morto, né? E havia sido ressuscitado ao terceiro dia. Então você tem aí toda a comprovação, que é exatamente aquilo que diz mais tarde, lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, onde fala sobre todos se prostram e chamam e clamam, digno é o Cordeiro de ser adorado. Quem? As milícias, né? As milícias não, estou falando errado. Os anjos, os seres angelicais, né? Todas as miríades e miríades, né? Dos anjos. Depois você tem todos os seres da natureza, da terra, todos os seres humanos, e, por fim, aqueles que estavam debaixo da terra, ou seja, os mortos, ressuscitados agora, também louvarão, engrandecerão e adorarão aquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então você tem todas as partes constatando, e eu poderia ainda dizer quando o romano, né? Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque depois quando a gente falar em João, aí eu entro mais detalhadamente, mas um soldado romano vai e enfia uma lança na lateral do Senhor Jesus, uma lança de baixo para cima, perfurando pulmão e coração, para ver se realmente ele estava morto, ou seja, de maneira documental, de maneira imperial, federal, foi constatada a morte, né? O atestado de óbito do Senhor Jesus, porque percebeu que ele estava sem vida, ele estava morto. No momento em que eles vão ali quebrar as pernas, né, dos outros crucificados, porque o crucificado ele sofria muito, né? Ele sofria uma tortura e era por muito tempo, né? E no caso de Jesus, não. No caso de Jesus, quando ele fala, está consumado, a ti entrego, Pai, a ti entrego o meu espírito, e aí ele expira, né? Então Jesus não precisou ter suas pernas quebradas, claro, até porque existe uma palavra profética a respeito, não teve as suas pernas quebradas porque já estava, né, morto, tá certo? Eu vou ler agora Mateus capítulo 27, versículo 57 em diante. Diz assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, e José
tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Por que túmulo novo? Um ambiente novo, um ambiente que não havia sido usado ainda, né? Um ambiente esculpido na pedra, né? Fazendo alusão a uma das palavras proféticas, é a palavra profética que a gente muito bem conhece, de Jó capítulo 19, né? Se eu pudesse escrever com pena de ferro na rocha, porque o meu Redentor vive. Né? Então você tem aqui exatamente essa constituição e essa constatação profética lá do livro de Jó, de um livro poético lá do tempo de Moisés, que Moisés escreveu o livro de Jó, né? E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Isso aí a gente já conversou, que as mulheres foram, durante todo o tempo, aquelas que constataram, testemunharam e falaram, narraram para os evangelhos, né? Os evangelhos foram escritos sobre essa história exatamente por causa das mulheres, certo? E diz a palavra do Senhor, agora em João capítulo 19, o texto paralelo, em João 19, versículo 38, que diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra. 100 libras é mais ou menos 50 litros. 50 litros de essência, né? E isso é muito caro, o caro até nos dias de hoje, muito caro, né? O que significa 50 litros, né? Mais ou menos 50 litros de uma essência, de um perfume famoso, de um perfume bom, né? De um perfume importado. Então imagina quanto não custou naquela época. Um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, Jesus foi crucificado num monte, numa colina chamado Gólgota, caveira, né? Lugar da caveira. Próximo, muito próximo, vizinho daquele lugar, havia um jardim. Para você ter uma ideia, é o único lugar até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, olha só, que é, vamos chamar assim, controlado por uma igreja protestante, por uma igreja evangélica inglesa. Por quê? Porque todos os outros lugares, na sua esmagadora maioria, vamos dizer, é controlado ou é administrado pela Igreja Católica. Mas esse lugar, né, chama o lugar do sepulcro vazio. É administrado por uma igreja protestante, né? E esse lugar, ele é muito bonito porque é um jardim. Jardim, eu já expliquei isso para você quando a gente fala sobre o Jardim do Éden. Jardim, na cultura hebraica, não é jardim como nós entendemos como jardim, né, que é um lugar de flores. Não. Um jardim, aos olhos e à cultura hebraica, é um pomar. E o que é um pomar para nós? Para nós é onde tem árvores frutíferas. Para nós é onde existe vamos chamar assim, um bioma preparado, arquitetado pelo ser humano. É um pomar, né? Então, para a cultura hebraica, jardim é um pomar. Então havia árvores frutíferas, havia flores também, com certeza,
havia toda espécie de arbustos, de plantas frutíferas ou vegetais e tudo, ou seja, é um lugar preparado, é um pomar, é muito mais rico do que propriamente dito só um jardim na nossa cultura, né? Na nossa cultura brasileira. Então é um pomar, então havia água, havia, ou seja, um bioma criado ali. E José de Arimateia era dono desse lugar, onde ele havia adquirido, né, essa propriedade. Ele era proprietário daquele lugar, e a Bíblia fala de que ele havia esculpido na rocha, né, sepulturas para sua família. E ali naquela rocha esculpida, antes de ser usada, ele coloca o corpo do Senhor Jesus. Por que todo esse ritual, essa liturgia em relação ao corpo de Jesus? Porque era uma cultura, né, hebreia de se, vamos dizer assim, não é adoração a morto, não é isso. Mas era uma cultura de colocar o morto, né, o cadáver, de uma maneira honrosa, de uma maneira digna. Eu já expliquei isso para você. Existe um sentimento, né, que o Senhor, Deus, inspira esse sentimento, que é a dignidade do ser humano. É uma dignidade intrínseca, de essência. Por quê? Por causa do ser humano em si? Não, mas por causa de quem o criou, por causa de quem o estabeleceu, por causa de quem o formou. Então há uma dignidade. E também existe toda uma condição profética. Por quê? Porque Jesus desculpe, sendo o corpo de Jesus sendo sepultado ali, estava profeticamente estabelecido de que ele ressuscitaria, como nós todos ressuscitaremos um dia, né? Ele é a primícia, né? Junto com as primícias, ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele e ele já ressuscitou, ele está vivo. Então você percebe o quê? Que havia sim todo vamos chamar assim, um ritual, porque era para que os familiares, as pessoas próximas, tivessem em mente o quê? De que ele ressuscitaria. Esse cadáver, esse morto, essa pessoa querida, essa pessoa saudosa, né, seria ressuscitada. E isso servia de esperança para quem fazia isso. Então, exatamente dessa maneira com que Jesus, dentro dessa tradição, com que Jesus foi sepultado. Primeiro, por José de Arimateia, um homem rico, um homem poderoso, um homem que também pertencia ao grupo do Sinédrio, né? Principalmente aquele grupo que arbitrava sobre coisas, situações sociais, do convívio em comunidade do povo hebreu, né? Então ele fazia parte do Sinédrio, não aquele grupo mais da casta sacerdotal, vamos dizer, da aristocracia sacerdotal, mas ele também era um componente, como também Nicodemos era. A Bíblia fala que ele era chefe dos fariseus no Sinédrio. Ele pertencia ao Sinédrio e ele pertencia àquele outro grupo dos fariseus que geralmente arbitravam sobre a palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus, observavam o cumprimento da palavra de Deus, e também era a pessoa que arbitrava sobre o convívio das pessoas em relação à lei de Moisés. Então você tem Nicodemos, que você lembra de João capítulo 3, quando ele vai visitar o Senhor Jesus à noite, e você tem José de Arimateia. Ambos, né, se associaram para que pudessem pedir o corpo de o corpo de Jesus a Pilatos, sendo que Pilatos atende José de Arimateia por ser um homem muito influente, um homem muito rico, para que não pudesse o corpo de Jesus atravessar o sábado, né? Porque ele seria considerado maldito. Não obstante, Jesus
ter sido crucificado fora dos muros de Jerusalém, mas ele precisava ser o quê? Ser inserido como um judeu, como um hebreu e colocado nessa sepultura. A palavra do Senhor mostra de que José de Arimateia e Nicodemos foram assim quase chegando no sábado, mas ainda era sexta-feira quando eles depositaram o corpo de Jesus na sepultura. A palavra do Senhor em Daniel, capítulo 12, versículo 2, testifica disso que eu estou falando para você. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daí, simbolicamente falando, o que significa, né, a sepultura de Jesus. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, ou seja, alguém grande, poderoso, iluminado, né, que permanecerá para sempre, como as estrelas, sempre e eternamente. Veja a constituição, estrela, né? Na palavra de Deus, na maioria das vezes, significa, como é que fala? Um povo santo, ou os anjos. Os anjos também, né, poeticamente falando, são tratados como estrelas, são vistos como estrelas de maneira poética, e os santos também como estrelas, né? Isaías 53, versículo 8, diz assim: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Por quê? Porque aqueles que morriam crucificados, eles eram jogados de maneira coletiva, né, em valas comuns, valas abertas pelo Império Romano. Então a Bíblia fala aqui, em Isaías 53, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Ou seja, José de Arimateia, junto com Nicodemos, requisitam, solicitam o corpo de Jesus Cristo, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então ele foi resgatado para que não houvesse qualquer aferição sobre a conduta de Jesus, sobre quem Jesus era. Então ele foi retirado de ser sepultado com os perversos, para que ele fosse sepultado como justo. E a Bíblia fala como o rico esteve na sua morte. Isaías 53, versículo 2 diz assim: porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ou seja, a raiz que é plantada em terra seca floresce, fazendo alusão, né, aquilo que acontece, como diz a Bíblia, com a vara de Arão, que floresce. Então ele floresce na sua morte. Veja só, Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta. Claro que Ezequiel está, de maneira profética, falando de um personagem, né, no Antigo Testamento, que é Nabucodonosor, né, mas que também fala sobre Jesus. Por que fala sobre Jesus? Porque ele também foi plantado no monte, através da cruz do Calvário. E a Bíblia diz dele o seguinte, que ele foi plantado em terra seca. Por quê? Porque foi a morte.
porque a terra não teve, vamos dizer, não tinha suas propriedades, né, naturais, mas ele foi morto. E a Bíblia diz assim: abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. O Senhor o disse e o fiz. Ou seja, e Jesus ao terceiro dia, ele reverdece, né? Ou seja, ele torna a ter vida, ele torna a se manifestar em vida, ele ressuscita. Então a palavra do Senhor é o cumprimento, e poderia ler vários textos, mas é o cumprimento da palavra, é a videira seca que reverdeceu, é a videira seca, onde nos seus ramos nós encontramos sombra, nós encontramos alimento, onde nós encontramos vida, porque fomos enxertados na videira verdadeira, como diz em João capítulo 15. Então, quando nós lemos isso tudo, é para que nós tenhamos esperança, é para que nós possamos viver sabedores, conectados com essa verdade espiritual. Porque eu e você somos daqueles que fomos enxertados, não em qualquer pessoa, não em uma pessoa pequena, limitada, que morre e que fica morta. Não, alguém que já comprovou a sua autoridade, a sua constituição. Ele morreu, mas ressuscitou. E na sua ressurreição, nós temos a vitória, nós temos a nossa esperança, nós somos atrelados, ancorados a essa vida abundante. Então, todas as vezes que nós lemos essa passagem, nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. A Bíblia fala, né, que essa situação profética era tão importante que quando José, né, estava à beira da morte, ele falou para os seus irmãos: olha, guardem os meus ossos, para que quando o povo sair da terra, levem os meus ossos, e os meus ossos sejam depositados na terra prometida. Né? Então havia, claro, José é um tipo de Jesus Cristo, porque José, o seu nome egípcio, significa aquele que traz vida, aquele que leva, aquele que traz salvação, aquele que inaugura salvação. Então é exatamente o que Jesus ele é aquele que traz vida, ele é aquele que inaugura vida, e nas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz, esse castigo que não é mais nosso, não porque não merecemos, mas porque Jesus viveu esse castigo, ele padeceu esse castigo, então é o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, né? E nas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, nós fomos conciliados com a saúde, nós fomos conciliados com a vida, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, orando pela nossa casa, pela nossa família,